Oi, meus amores. Gente, eu vim aqui para compartilhar algo com vocês tremendo. Ontem, né, eu e Carol estávamos lendo a Bíblia. Aí ela leu um versículo que me chamou muita atenção. E Deus falou profundamente comigo neste versículo. E nesse versículo, ele dizia que Deus não dorme e nem cochila. Aí eu fiquei, sabe, pensando sobre esse cuidado que Deus tem com a gente, que a gente nem imagina. Por vezes a gente se sente só, a gente se sente abandonado, a gente acha que a gente não tem ninguém por nós. Aí quando eu fiquei refletindo naquela palavra, eu fiquei maravilhada. E olha que eu já ouvi muitas vezes, né? Geralmente a gente ouve assim, Deus não dorme. Mas ontem, essa palavra ela veio assim, sabe, como uma flecha pro meu coração. E eu fiquei tão alegre. Eu me senti tão confortada em saber que tem alguém que cuida da gente. Gente, é assim, é inexplicável. Eu senti mesmo ali a presença de Deus através daquela palavra. E depois, se vocês quiserem, fica em Salmos 121. Depois vocês leem esse salmo, que vocês vão ver quanto que é lindo, o quanto que fala ali que Deus está guardando, né? O quanto que o Senhor tem esse carinho por cada um de nós. Mas Deus, ele é tão perfeito que ele nos ensina, sabe, de uma maneira totalmente diferente do que aquela que a gente aprendeu na nossa vida. Porque o que é cuidado para você? O que é ser cuidado? Às vezes a gente pensa que o cuidado é Deus fazer tudo aquilo que você quer. Entendeu? E não é somente isso. Deus ele tem um cuidado tão especial com a gente que ele não faz aquilo que a gente quer. Porque ele vê o que a gente não vê. Ele vê lá na frente. Muitas das vezes já reparou que a gente pega e faz algo e depois a gente se arrepende? Fala, poxa vida, pra que eu fui fazer isso, né? Se eu não tivesse feito assim, eu não tinha, né? Não tinha acontecido isso comigo. Pra você ver como que Deus é perfeito, que tudo que ele faz, depois não tem esse arrependimento. Você entende? Porque ele sabe de todas as coisas. Então, ele é perfeito, o caminho dele é perfeito, a vontade dele é perfeita. E eu fiquei assim, eu não sei, ontem foi uma coisa assim maravilhosa para mim ter ouvido esta palavra. Eu me senti que tinha alguém por mim aqui, que eu não estou só. Porque as pessoas hoje estão muito assim, tristes, estão amarguradas, porque acham que estão só. Você não está só, a gente não está só, gente. Não tem, a gente não está aqui por um acaso, tem um propósito para cada um de nós aqui nessa terra. É por isso que as pessoas estão frustradas, porque a gente acha que a gente está sozinho, que a gente está abandonado, que nada vai acontecer na nossa vida de bom, que a vida tá passando, que geralmente a gente escuta as pessoas falando assim, ai, a vida tá passando, ai. Geralmente a gente fala muito sobre isso, né? Que a vida da gente tá passando, que a gente acha que não tem tempo, né? Pra gente fazer tantas coisas que a gente gostaria de fazer. Eu envelheci. Eu não sei o quê. Né? Sempre aquela coisa que a gente sabe, que a gente vivencia no nosso dia a dia. Mas é muito lindo saber que, né, a gente tem esse cuidado da parte de Deus. E diz na palavra dele que ele guarda a nossa saída, a nossa entrada. Gente, é muito lindo. Eu vou ter que ler pra vocês. Eu vou ter que ler. É Deus, o nosso protetor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre.
Gente, pode ficar tranquilo, pode ficar seguro, porque tem alguém que cuida de nós. Ele está preparando tudo. Existe, né, um pai que cuida da gente de uma maneira sobrenatural. Então é isso que eu gostaria de compartilhar nesta manhã. Não se sinta sozinho. Tem muita gente que tá desistindo de viver, tá querendo parar, mas mesmo que esteja tão difícil para você agora, não pare. Peça a Deus força, se esforça, porque na palavra de Deus diz também que se a gente se esforçar, Ele vai nos ajudar. É sinal também que tem que ter a nossa parte também. Porque muitas das vezes a gente deixa, tipo assim, eu vou deixar isso na mão de Deus, e a gente fica sentado esperando aquela bênção chegar. Mas Ele falou pra gente se esforçar. Mesmo que a gente se sinta fraco, mesmo que a gente não tenha forças. Eu sei que tem muita gente assim, porque a gente recebe muita mensagem de pessoas que estão passando por várias situações, pessoas entristecidas, amarguradas. Então, se levante, se ajude, porque Deus já está com as mãos dele estendidas pra gente. A gente não percebe isso porque a gente não para pra pensar que existe alguém por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a gente fica vivendo nessa terra como se a gente fosse uma pessoa abandonada. Nós não somos abandonados. Por isso que tem muita gente aí, né, desistindo de tudo, mas não desista. É a hora da gente o quê? Seguir em frente, marchar mesmo com pouca força. Na palavra de Deus diz isso também, mesmo com pouca força. Às vezes a gente pensa que a gente é fraco, mas a gente é forte. A gente tem que reconhecer isso na nossa vida, que mesmo nas nossas fraquezas, existe uma força maior dentro de nós, e essa força é Deus. Busca motivações para você todos os dias se levantar e ver que a vida é linda. Tem gente que não repara o que está ao redor dela, as coisas boas que estão acontecendo, só repara as coisas ruins. Aí fica difícil a gente viver. Porque Deus, ele se alegra quando a gente também é grato por pouco que a gente tenha. Ele se agrada quando a gente tem essa gratidão, quando a gente agradece. Eu hoje agradeço ao Senhor porque Deus me deu uma oportunidade maravilhosa de estar num lugar muito maravilhoso. Sabe, hoje eu posso, assim, olhar, que nem agora eu estava até escutando os pássaros cantarem, mas teve momentos na minha vida que eu passei por situações que eu sonhei em viver, que eu estou vivendo hoje. Mas Deus me deu a oportunidade hoje de vivenciar isso, mas tudo tem um tempo dele. Aí, quando a gente está passando aquela prova, né, aquela luta, a gente acha que Deus nunca vai nos ouvir, que a bênção não vai chegar. Aí a gente fica ansioso e parece que quanto mais ansiedade, a gente impede aquilo chegar na nossa vida. Então, eu creio que Deus, ele faz coisas lindas e maravilhosas para cada um de nós, mas tudo tem o seu tempo. E muitas das vezes a gente retarda isso por a gente, o quê? Ficar prostrado, achar que ele não é com a gente, sentar e esperar a bênção chegar, não se esforçar, não sair do lugar. Tem hora que a gente tem que sair do lugar, tem hora que a gente tem que se levantar, orar, pedir a Deus. Às vezes a gente não quer falar com Deus, a gente não quer orar ao Senhor, a gente não quer se aproximar de Deus, e a gente tem que se aproximar dele, para que ele venha se aproximar de nós. Às vezes a gente pensa que Deus está longe, mas é nós que estamos longe de Deus. Deus não está longe de nós. Você vê, ele guarda a gente a todo tempo, ele guarda, ele protege. Mas é nós que nos afastamos desse caminho. A gente tem que se aproximar do Senhor. A gente tem que estar ali para que a gente possa sentir a presença dele. Ele está aqui a todo tempo, mas às vezes a gente não sente porque é a gente que se afasta. Tá? E é isso que eu vim falar com vocês. Que Deus abençoe a cada um de nós. E é isso aí, tá? Até o próximo vídeo. Que Deus fale melhor no coração de cada um, assim como ele falou comigo. Beijo pra vocês, tá?